Será que a mulher de Jó foi de fato uma aliada de Satanás para fazer Jó desistir de Deus e desistir da fé que ele tinha em Deus? Bom, por muito tempo eu pensei isso também, mas se Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, mas deixasse a mulher dele, foi por um motivo, não? Então, hoje eu vou contar, a história de Jó e da mulher dele. Satanás, ele tinha certeza que a fé de Jó não era real. Ele usou a justificativa que Jó só tinha fé porque Deus deu tudo para ele. Mulher, filhos, bens, riquezas, animais, reconhecimento. Então Satanás tinha certeza que a fé de Jó não era real, era uma fé fingida, Mas Deus sabia que não, sabia que a fé de Jó era uma fé sólida, uma fé firmada, uma fé verdadeira. Então, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Tirasse os filhos de Jó, tirasse os animais de Jó, tirasse o reconhecimento, Porque um homem que tinha tudo, do nada perdeu tudo. Então, que as pessoas pensaram, O que aconteceu com ele? Aquele homem que tinha tudo, que era um homem... Ele era um homem muito conselheiro, As pessoas iam até ele pedir conselho, pedir ajuda. Ele ajudava órfãos, ele ajudava viúvas, ele aconselhava as pessoas. Então ele ajudava todo mundo e era um homem muito bom. E que amava a Deus, E tinha 10 filhos. Enfim, Satanás tirou tudo dele. Mas Deus não permitiu que Satanás tirasse a mulher de Jó. E Jó provavelmente só não desistiu de tudo porque tinha a mulher dele lá pra ele. Porque provavelmente ele não iria suportar perder os filhos, perder os animais, perder os bens, o reconhecimento e ainda a mulher dele. Bom, a gente tem que pensar, antes de julgar a mulher de Jó pela fala que ela teve, em Jó 2:9, que fala que ela, diante dessa situação de sofrimento, ela pediu para Jó amaldiçoar Deus. A gente tem que lembrar que Jó perdeu todos os seus 10 filhos e ela também. Jó, ele perdeu todos os seus bens e ela também. Jó perdeu todos os seus animais e ela também, já que ela era casada com ele, Então, assim, tudo que Jó perdeu, ela também perdeu. Então, ela também estava sofrendo muito com essa situação. Além de perder tudo isso, ela estava vendo o marido dela sofrer muito, Então, assim, ela também foi vítima nessa situação. E, além disso, ela viu Jó não poder fazer nada em relação a isso. Até porque Jó era um homem de fé. E Jó sabia que Deus estava permitindo que isso acontecesse. Deus estava consentindo que isso acontecesse, porque nada foge do controle de Deus. Jó sabia que Deus estava no controle de tudo e Jó sabia que Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse. Então a mulher dele ainda teve que ver ele não poder fazer nada em relação a isso. Então era a mulher dele que estava lá, ajudando ele quando ele estava com aquelas feridas, quando ele estava com aqueles vermes ao redor do corpo dele. E os 10 filhos dele, que ele tinha, eram pessoas muito boas, muito obedientes. Eram pessoas realmente criadas de forma certa, Eram pessoas boas que não davam trabalho, tanto para Jó quanto para a mulher dele, Então, assim, como Jó tinha muitas coisas para fazer, muitas coisas para administrar, quem que ficava cuidando dos filhos, dos 10 filhos? Ela, Então isso mostra também que ela era uma mãe maravilhosa, Que era uma mãe que estava lá presente para os filhos, para os filhos dela. E ela estava sendo enfermeira dele, ela estava ajudando ele, ela estava até sendo a psicóloga dele, aconselhando ele. E tanto que ela falou isso em Jó 2:9, falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas será que essa frase é tão péssima assim quanto a gente pensa? Porque ela estava sofrendo muito também com essa situação, Ela estava vendo o marido dela sofrer muito, E isso pode sim ter sido um momento de fragilidade emocional dela, Porque vamos pensar,
Deus tira tudo da gente, tira nossos filhos, tira nossos animais, né, naquela época, nossos bens. Então, assim, ela tava frágil também como ele. Então, faz sentido ela falar isso. Ela queria ajudar ele de alguma forma. Ele repreendeu, né? Repreendeu não. E ele não aceitou isso, né? Falou, tá doida, mulher? Que isso? Enfim, ele desconsiderou o que ela falou. E o fato dela não ter brigado com ele por causa disso, dele ter desconsiderado o que ela falou, o fato dela não ter tentado provar que ela estava certa, que ele tinha que amaldiçoar Deus porque essa situação estava péssima, mostrou a sabedoria dela, mostrou que ela era sábia, porque ela poderia ter falado, não, eu tô certa, você tem que sim amaldiçoar Deus, olha a sua vida, olha como é que tá tudo. Então, assim, e você tá aguentando tudo calado, quieto, né? Ela não fez isso. Isso mostrou realmente que ela é uma mulher sábia, né? Que a mulher de Jó foi uma mulher sábia. Porque ela deixou isso pra lá e não tocou mais nesse assunto, só continuou ajudando ele, né? Então mostra sim a sabedoria dela e a fragilidade emocional que ele estava tendo nesse momento, que é uma coisa normal. Olha o que eles estavam passando, olha pelo que eles estavam vivendo, né? Então, assim, não foi fácil a situação pra ela também. E tinham seis pessoas que estavam nessa trama. A mulher de Jó, Eliú e mais 3 amigos, né? Esses 3 amigos, eles não foram sábios com Jó. Eles foram bem compreensivos e, enfim, não ajudaram muito Jó. Já Eliú e a mulher dele, sim, né? Ajudaram ele e realmente estiveram lá para ajudá-lo e aconselharam ele de forma sábia, né? Eliú e a mulher dele. Tanto que só quem foi repreendido foi os 3 amigos. A mulher dele e Eliú não foram repreendidos, né? Então isso mostra a sabedoria deles dois e a falta dela, né? A falta de sabedoria dos outros 3 amigos que também estavam na trama. Ela foi uma mulher muito valiosa, né? Ela foi uma mulher muito valorosa na vida de Jó, na história importante, na história dele, né? Nesse marco que eles tiveram, né? E essa sabedoria deles, essa fé deles, fez com que Deus os recompensasse. Então, depois de um tempo, que Deus permitiu que Satanás machucasse eles, depois de um tempo, Deus deu tudo de novo para eles em dobro. Então, Deus deu bens e reconhecimento e animais em dobro para eles. E filhos também. Deus deu 10 filhos para eles, né? Eles tinham perdido 10. Deus deu exatamente 10 filhos para eles de novo, para eles cuidarem, para eles ensinarem. Então, assim, Deus realmente recompensou eles, né? Por todo esse sofrimento e essa tragédia que passou pela vida deles. Então, assim, a história de Jó, ela nos dá 3 lições muito legais. Uma delas é que vale a pena estar com Deus mesmo em momentos de dor e sofrimento. Vale a pena continuar com fé mesmo em momentos de dor e sofrimento. Então, eles continuaram com fé, apesar de tudo que estava acontecendo na vida deles, eles continuaram a ter fé e eles foram recompensados por isso, né? A segunda lição é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? A gente vê claramente na história de Jó, isso é uma coisa, assim, óbvia. Tipo assim, no primeiro capítulo você já vê isso, né? Que Jó era um homem muito bom e Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com ele, né? Então, coisas boas podem sim acontecer, coisas ruins podem sim acontecer com pessoas boas. E essa história também mostra que quando as pessoas se calam, Deus responde a elas de forma justa, né? Então, essa história também retrata muito isso. E provavelmente Jó teria sim desistido sem aquela mulher forte do lado dele, que estava lá ajudando ele, né? E estava lá para ele em tudo que ele precisasse. Em momentos de dor e sofrimento, ela estava lá e não largou ele, né? Que é também uma opção, era uma opção. Ela poderia ter falado, não aguento mais isso, tchau, enfim. Foi essa a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Tchau!